Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de família, mas a gente vai falar de uma família diferente. A gente vai falar um pouquinho das famílias que saíram do seu país e estão vivendo em terras estrangeiras, das famílias que migraram. Vamos conversar? Vem comigo! Muito bem. Quando a gente fala de família, já deu para perceber que não é um assunto lá muito fácil de ser falado. Embora todo mundo saiba o que é família, embora todo mundo tenha uma família, isso não é sinônimo de que vai tudo bem nas famílias, não é mesmo? Claro. Então, nesse sentido, eu tenho me debruçado em pesquisar, em estudar um pouquinho mais sobre as famílias, sobre as pessoas que saem do seu país, assim como eu saí um dia, e constitui uma família em terras estrangeiras. Bem, tem muitas coisas para ser falada, talvez eu faça 2 vídeos, 3 vídeos, não sei. Mas hoje eu quero que a gente entenda algumas coisas muito simples e talvez coisas que você esteja aí vivendo no seu relacionamento sem entender muito bem por que as coisas chegaram aonde chegaram, por que as coisas estão tão difíceis. E eu vou usar um exemplo que eu usei conversando com uma paciente. Então, eu gostei muito desse exemplo eu me aproprio muito dessa simbologia. O exemplo que eu quero usar é o seguinte: digamos que você é brasileira, né? Então você mora no Brasil, vamos usar a música popular brasileira, vamos pegar aí o samba, poderíamos pegar o forró, poderíamos pegar o sertanejo, poderíamos pegar alguns ritmos típicos do Brasil, mas vamos pegar o samba, que é um ritmo internacionalmente conhecido, ok? Então vamos pegar o samba. Muito bem. Quando você vai morar, por exemplo, em algum país da Europa, então você chega lá no meio da a música está tocando, né? A vida está acontecendo, o país está andando, as pessoas têm seus costumes, as pessoas têm seus hábitos, as pessoas têm a sua cultura. E aí nós chegamos com o samba. Mas a gente chega na Europa, por exemplo, onde eles dão muito valor à música clássica, aos violinos, aos pianos, às orquestras. E veja bem, eu estou usando o exemplo musical para ficar claro, ok? Eu não estou dizendo que quem gosta de samba não gosta de música clássica, quem gosta de música clássica não vai gostar de samba, não é isso. Veja se você consegue entender o que eu quero dizer no sentido de que você tinha um ritmo de vida. Você vem de um país que age de uma forma e você vai entrar num país que está andando e agindo de outra forma. São culturas diferentes, formas de lidar diferentes. Então é como se fosse assim, no meio do nada, pum, você cai de paraquedas no meio daquela orquestra que estava tocando uma música clássica e cai você lá com seu samba. Então você casa com um europeu e essa família é uma família mais silenciosa, é uma família mais desligada. Eu tenho um videozinho aqui que eu falo sobre isso, família desligada e família emaranhada. Então é uma família mais desligada, você vem daquela família bastante emaranhada, onde papai e mamãe estão juntos todo fim de semana com a família, com a vovó, com o titio, com as primas, é a casa cheia. E todo mundo falando, todo mundo dando palpite. E aí, qual é o seu comportamento nessa família de um europeu? Eles são frios, eles são muito esquisitos, eles são muito diferentes da gente. É um povo muito esquisito, é um povo muito estranho. Olha, a única coisa que a gente tem igual, a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos,
um nariz e uma boca, duas pernas, dois braços, né? Tem gente que não tem, tá? Mas dá para entender, né? Enfim, mas nós somos diferentes, sim, porque a nossa constituição foi diferente. Além da gente vir de famílias diferentes, porque a gente pode ter problemas dessa, não digo dessa mesma natureza, mas de uma ordem muito próxima desses desentendimentos vivendo no mesmo país. Você pode ser brasileiro e casou com uma brasileira e vocês têm problemas de relacionamentos também, pelo fato de virem de famílias diferentes. Então, vamos pensar aqui que você, além de vir de famílias diferentes, você casa com uma pessoa de uma cultura totalmente diferente da sua, de hábitos diferentes, alimentação diferentes, horários, costumes, formas de agir. E aí os problemas começam a crescer. E a gente acha sempre, né? Isso é geral, né? É o ser humano em qualquer lugar, em qualquer país, nós vamos achar que estamos certos. Então, assim como você acha que você está certa, que você está certo, a outra parte também acha. Eu estou certa, eu estou certo, ela que está errada, ele que está errado. É um absurdo agir assim, é inadmissível isso, é inadmissível aquilo, né? Já ouviu alguma coisa semelhante? Você vive isso? Pois é. A questão é que a história não para por aí. A história se complica quando chegam os filhos. Quem são essas crianças? Qual a cultura que a gente quer implantar nessas crianças? Porque é como se fosse um implante mesmo, né? Você quer ir ali e colocar o chip do samba. O outro quer ir ali e colocar o chip do clássico. E a criança que não pediu para nascer e muito menos decidiu gostar disso ou daquilo, agora está aí, né? Sendo refém, entre aspas, da criação desses pais que lutam para ter a certeza de quem está certo e quem está errado. E agora que eu cheguei, o bebê, né? Agora que eu cheguei, eles querem que eu tome partido dessa briga. Então eu tenho que falar português porque mamãe fala português. Mas eu também tenho que aprender alemão porque meu pai fala alemão. E aí, como que eu vou falar com a minha avó? Porque a minha avó, porque nós moramos na Austrália, por exemplo, mas a minha avó mora na Alemanha e fala alemão, a mãe do meu pai. Já a mãe da minha mãe mora no Brasil e fala português. Então eu tenho que falar inglês porque eu estou na escolinha aqui. Eu tenho que falar português para falar com a minha avó no Brasil. Eu tenho que falar alemão, eu tenho que falar francês, eu tenho que falar whatever, a língua que for, porque eu tenho que falar com a minha família no Brasil. Ora, a gente vai vivendo e achando que tudo isso vai ficar bem, que é assim mesmo, que criança aprende e que tem que ser assim e ponto final. Tem que ser assim porque você decidiu. Tem que ser assim porque você escolheu casar com alguém de outra nacionalidade, porque você foi morar fora do seu país. Tem que ser assim porque você escolheu a sua vida assim. E agora você quer colocar na conta dessa criança aquilo que você não pode dar conta de resolver. É um pouco ingrato com essa criança também e um pouco complicado. Muitos problemas vão desembocar aí nessas relações, porque muitas crianças até entendem quando os pais estão falando em português, mas eles não querem falar em português porque é uma coisa muito cansativa e porque é uma coisa muito desgastante para eles. Sendo desgastante para os filhos, consequentemente, vai trazer problemas nas relações, vai trazer problema para esse pai, para essa mãe. Ok, e aí, né? Como a gente lida com tudo isso? Como lidar com esse casamento onde a gente não é mais
a gente não levanta mais a bandeira do nosso país, não levanta mais a bandeira do país que a gente decidiu viver e muito menos a bandeira do nosso parceiro, porque agora a gente já entrou numa briga e então eu começo a ver os defeitos da cultura dele, ele aponta os defeitos da minha cultura, enfim. Como a gente pode aliviar esses sintomas, né? Como a gente pode aliviar as consequências das nossas escolhas? Não sendo omisso. A gente alivia as consequências quando a gente não é omisso. Tudo aquilo que a gente vai vivendo e sabe que é um problema, mas a gente fala assim, depois eu resolvo, não quero pensar nisso agora. Nossa, mas você vai ter filho? Ah, não quero pensar nisso agora. Ah, mas como é que vai ser? Não quero pensar nisso agora. Em algum momento da vida, essa conta vai chegar. Então, a minha orientação para você é que você comece a pensar nisso agora. Se ainda não tem filhos, comece a pensar. Eu não estou dizendo que é errado, eu não estou dizendo que é ruim, eu não estou dizendo que não deve ser feito. Não, muito pelo contrário. É uma realidade, acontece, são grandes amores, né? E por isso mesmo eu acredito que a gente tem que fazer o melhor. E por isso mesmo eu acredito que a gente não pode se omitir das consequências que podem acontecer no futuro. E a gente tem que trabalhar elas, a gente tem que conversá-las, a gente tem que explorá-las, a gente tem que conversar com o nosso parceiro, com a nossa parceira sobre essas questões, porque elas são uma realidade, já que eu escolhi viver com alguém de uma cultura diferente da minha, de um país diferente do meu. Então, algumas coisas podem ser evitadas, alguns problemas podem ser evitados, como, por exemplo, os acordos e os contratos que a gente faz. Afinal de contas, o casamento nada mais é do que um contrato. É um contrato nupcial. Então, a gente tem que estar sempre deixando muito claro, olha, eu não vou abrir mão de ir ao meu país, de visitar a minha família a cada tantos meses ou uma vez ao ano. Essas coisas têm que ser combinadas, né? Eu gostaria que a minha filha, que meu filho não se desligasse da minha língua, porque a minha família não fala inglês, não fala francês, não fala alemão, não fala outra língua da onde você decidiu viver. E eu gostaria que meus filhos aprendessem português, né? Tudo aquilo que a gente combina, tudo aquilo que a gente conversa, tudo aquilo que a gente trata, tudo aquilo que a gente explica, fica muito mais fácil para a gente administrar quando os problemas chegam. Porque também não é porque foi conversado que também não vai haver problemas. Haverão problemas, mas a gente vai saber como lidar. Bom, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar uns links aqui sobre esse artigo, essa matéria. Alguns links importantes para você pesquisar na internet, ler sobre esse assunto, sobre os casamentos com nacionalidades diferentes. E quero te convidar, se você gostou desse vídeo, me acompanhe nas redes sociais. Eu estou sempre falando de família. Eu sou psicóloga, especialista em casal e família e relacionamentos. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos, me segue. No próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre os filhos do divórcio, sobre o que acontece com os nossos filhos que são vítimas das nossas decisões pelo divórcio. Bye, bye, um beijo e até a próxima.